Louvado seja Deus por adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, com liberdade nessa igreja, conforme a palavra e com todo o coração. Que bênção poder louvar ao Senhor com a nossa equipe de cânticos, ouvir a Elce fazer um solo tão abençoado e tem total relação aos cânticos, hoje no culto, as leituras com a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 23. Salmo 23, nós vamos ouvir a terceira mensagem da série, Quando Deus é o meu pastor. Salmo 23. Salmo 23. Se você não ouviu, eu falo outra vez. Salmo 23. Vamos ficar de pé? Salmo 23. Nós vamos falar de cor. Lembre-se que uma das metas da série de mensagens é que nós saibamos de cor o Salmo. Então nós leremos todo o Salmo e depois leremos o versículo 4, que é o versículo que será pregado nesta noite. Então vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, amém. Vamos então, irmãos, falar o versículo de número 4, vamos ler conforme diz o texto aqui, diz bordão. Então vamos ler bordão, depois você fala vara, conforme Deus colocar aí no seu coração, é a mesma coisa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Pai, fala a nossa alma nessa noite em nome de Jesus, grande Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor exalte o nome do Cordeiro nesta noite. Oh Deus, nós estamos aqui, alguns com o coração tremendamente agradecido, mas outros, Deus, machucados pela aflição. E o Senhor, grande Deus, vem ao nosso encontro, ó Deus, e fala conosco na palavra. Nos lembramos, Deus, da frase de nosso irmão Lutero, que dizia que as Escrituras são as vestes que Jesus Cristo vestiu para se apresentar a nós. Ó Senhor, então, já que tu estás no livro, e o livro fala de ti, Senhor, e quem, ó Deus, navega no oceano e mergulha na profundidade do livro, certamente irá encontrar-te. Então, pastor das almas, vem alimentar o teu rebanho nessa noite. Vem, Senhor, descedentar a ovelha sedenta. Vem alimentar a faminta. Vem, Deus, ó Pai, corrigir a rebelde. Vem, grande Deus, guiar a que está perdida. Pai, derrama da tua unção sobre nós, da tua alegria, do teu poder, e fala a nossa alma, ó Deus, porque essa palavra que ouviremos foi a mesma que disse haja luz, e a luz veio a existir. Foi a mesma que disse haja cruz, e nós recebemos a salvação por isso. Fala conosco, Deus, e exalta o nome de Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Quem aqui gosta de viajar? Quem aqui? Quem gosta de viajar, diga amém. Amém. Todo mundo gosta de viajar. Então, já que você gosta de viajar, eu quero convidar você para fazer uma viagem comigo nessa noite. E nós já estamos viajando a pé. E a peregrinação está boa até aqui. E nós subimos uma grande montanha. E caminhando nessa montanha, nós vimos um lugar muito bonito e formoso. Mas agora nós nos aproximamos da descida da montanha. E você já começa na nossa viagem a ouvir alguns relâmpagos e trovões.
E aí então, à medida que você vai se assomando à beirada da ladeira para descer a montanha, você vê lá embaixo um vale escuro com grandes relâmpagos e trovões. E você começa a ouvir o uivo de lobos terríveis que parecem que vão te perseguir. E você está descendo e você então parece ouvir o som de animais arredios, bravos e selvagens. E o seu coração já está acelerado. O seu estômago começou a convulsionar-se. Você já sente a espinha congelar. Não se desespere. Você está no vale da sombra da morte, mas o Senhor está com você. E preste bastante atenção. Rasgue hoje a alma e o coração, porque hoje, nesse sermão, Deus vai nos apresentar o dia da adversidade. Quando Davi usa o termo vale da sombra da morte, está falando sobre o dia da aflição, o dia da angústia. E talvez a maior adversidade pela qual passa o ser humano é a morte. É o dia que o ser humano mais teme, meu nobilíssimo Felipe, é o dia da morte. Então Davi, para mostrar-nos acerca da aflição, fala do vale da sombra da morte. Esse vale pode simbolizar a morte, mas também simboliza qualquer aflição intensa. E por isso nesse vale, Deus te apresenta o dia da adversidade. Que você rasgue a sua alma, abra o seu coração e a sua mente, porque o Senhor já está falando com você neste texto, te mostrando o dia da adversidade. Que você esteja preparado para vencê-lo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E olhando para o texto, amados irmãos, nesta noite, nós aprendemos inicialmente que o dia da adversidade é um dia real. O dia da adversidade é um dia real. Davi começa o versículo dizendo com uma conjunção: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É uma possibilidade extremamente real, minha querida Elisângela. É um dia real. A conjunção ainda que vem nos mostrar que esse dia pode chegar. E nós não podemos evitá-lo. Mas Davi vem nos dizer que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ele tem esperança. Então o dia da adversidade é um dia real, é um dia de dor. Todo ser humano enfrenta o dia da adversidade. Não existe ser humano que viva nessa terra que não passe por um momento de angústia. Talvez você tenha vivido nos últimos tempos calmo, sereno e tranquilo, como diz o cântico. Sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo e só por ele pude obter. Louvado seja Deus. Mas não há somente dias de paz, dias de pastos verdejantes, dias de águas tranquilas. Há dias de tempestades, há dias de deserto, há dias de vale de sombra da morte. E o homem que escreveu o Salmo sabe disso muito bem. Davi foi criado como jovem pastor, filho mais novo na casa de seu pai. Por volta dos seus 19 anos, é então lançado como grande herói de Israel, quando é usado por Deus para matar o grande gigante. E se torna herói da nação. E quando o povo começa a exaltá-lo sobre o rei, o seu rei, a quem ele devia lealdade, começa uma atroz perseguição contra a vida desse jovem. E essa perseguição dura mais ou menos, meus irmãos, por uns 10 anos. Davi tem que se esconder em covas, Davi tem que correr nos vales, Davi tem que se esconder na casa de sacerdotes, Davi tem que correr para pedir proteção para os seus inimigos filisteus. Ele conhece o vale da sombra da morte. Depois Deus elimina os seus inimigos. Mas depois de um tempo, Davi, por volta dos seus 50 anos, comete um grande vacilo, traindo a Deus, adulterando e matando o marido daquela mulher. Então Davi depois desce de novo ao fundo da cova, quando sente a mão do Senhor pesando dia e noite sobre ele por causa dos seus pecados. E se não bastasse, depois de reconciliar-se com Deus, seu filho mais velho abusa sexualmente de uma meia-irmã, Tamar, filha de Davi, a mulher mais linda de Israel. E Davi entra, amados irmãos, numa perplexidade tal que nada consegue fazer. Seu filho Absalão, muito revoltado, o irmão legítimo de Tamar, arma um plano: mata-me não seu irmão.
E Davi então cai em lágrimas e pranto, porque perdeu aquele que pensava que seria o seu substituto. Vale de sombra de morte. Se não bastasse, seu filho fica longe no reino do avô durante 2 anos de volta. Quando volta, Davi não corrige, não confronta. Davi fica 2 anos sem vê-lo. E quando então o vê-lo abraça e nada diz a respeito, aquele jovem tremendamente revoltado com seu pai resolve armar a rebelião. Senta-se na porta de Jerusalém, contrata 50 batedores, toma um carro e começa a mostrar poder na cidade. E quando alguém vem de longe falar com o rei, ele diz: quem me dera ser a pessoa que pudesse julgar a sua situação. Ah, se você tivesse alguém de parte do rei, eu resolveria. E todo judeu que ele via tomava, abraçava e beijava para atraí-lo assim. Depois de mais 2 anos, aquele moço ganha o reino e arma um grande ataque contra seu pai, que é obrigado a fugir. Mas depois Deus mata o jovem e Davi ainda sofre. Esse homem sabe o que é o vale da sombra da morte. Ele não está falando de algo fictício. Ele está falando do que ele viveu. Talvez você está aqui e já enfrentou esse vale. Talvez um dia você sentiu uma dor, foi ao médico para saber o que era. Ele mandou fazer um exame e você tomou o exame e olhou aquele exame e ficou um pouco assustado. Foi ao doutor e ele disse: você tem câncer. E você ficou: minha filha, o que eu vou fazer? Me tiraram. Talvez você um dia vivia a vida com grande tranquilidade e a pessoa que você mais amava traiu a sua confiança, te enganou, traiu você. Talvez você criou um filho nos caminhos do Senhor, orou com ele, ensinou a verdade, o trouxe à igreja, e na juventude ele se rebela, ele está se prostituindo e anda vivendo longe de Deus. Irmão, o dia da adversidade é tão real para o cristão como é real para o não cristão. Ele é uma possibilidade real. Mas nós não precisamos nos desesperar. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim para nós em João 16:33: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Não se desespere, meu irmão. O Senhor está no trono. O Senhor te ama. Ele cuida de você. Ele te carrega no colo. Ele não perdeu o controle da sua vida. Foi Ele quem te levou para o meio do vale, para mostrar a sua bondade, a sua fidelidade e o seu cuidado. O dia da adversidade, o vale da sombra da morte, é um dia real, mas o Senhor está conosco. Então, coragem, crente. Não temas. Se Deus tem cuidado de você até hoje, não é hoje que Ele vai deixar de cuidar de você, ainda no meio da adversidade. Mas o texto nos diz ainda nessa noite, amados irmãos, que o dia da adversidade, além de ser um dia real, o dia da adversidade é um dia de crescimento. O dia da adversidade é um dia de crescimento. Olha aí para a sua Bíblia. Olha o que ele diz. Ainda que eu pare no vale da sombra da morte, é isso que ele diz? Como é que ele diz? Vamos ver? Ainda que eu ande. O verbo no hebraico aqui, amado irmão, significa caminhar. Significa avançar. É o mesmo verbo hebraico usado para marchar. Essa é uma das palavras preferidas do judeu. Porque o povo judeu é forjado na marcha, na peregrinação, no caminhar de 40 anos no deserto. O primeiro salmo começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não marcha, não progressa, não avança numa vida de pecado. Mas esse homem, ainda no vale da sombra da morte, não para, não senta, não deita, ele anda, ele avança, ele progride, ele segue vencendo, mesmo que ainda esteja enfrentando grande aflição. O dia da adversidade é dia de marchar, meu irmão. É dia de avançar.
é dia de progredir, é dia de crescimento na vida do cristão. Não é dia de ensimismar-se, não é dia de enclausurar-se, não é dia de ter pena de si mesmo, não é dia de viver dizendo, pobrezinho de Deus, não, meu irmão, marche aquele que não anda no conselho. Bem-aventurado para o judeu é aquele que marcha. O dia da adversidade é dia de caminhar, de avançar, de crescer. Isso é tão verdade, irmãos, na vida do povo de Deus, que quando o povo volta do deserto, está entrando na terra prometida, Moisés prega sermões maravilhosos, e esses sermões são o livro de Deuteronômio. E no capítulo 8, versículo 2, ele vai dizer ao povo para recordar de tudo que eles passaram no deserto. E no capítulo 8, versículo 3, ele diz assim: o Deus que te levou para o deserto, ele te humilhou, ele te fez passar fome, ele te alimentou com o maná que você não conhecia e que os teus pais não conheciam, para que você entenda que nem só de pão o homem viverá, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus viverá o homem. E Cristo, no dia da sua grande aflição, quando Apolion, Satã, o maior dos inimigos, vendo o rei 40 dias sem comer, questiona a sua identidade, dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus diz a ele: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus está dizendo que Ele às vezes é que nos humilha, Ele nos deixa passar aperto, Ele quebra o nosso orgulho, Ele nos joga no chão, para que a gente cresça, para que a gente ande, para que a gente avance, para que a gente deixe de ser enjoado, para que a gente deixe de achar que é alguma coisa, para que você deixe de ser soberbo, para que você se torne alguém mais parecido com Jesus. Então, quando você estiver no deserto e no vale da aflição, peça a Deus: Deus, me ensina onde eu preciso me humilhar, me ensina onde eu posso depender mais de Ti, me ensina logo, grande Deus, para que eu saia deste vale de aflição. O dia da adversidade é dia de crescimento. Já contei aqui, certa vez, quando era jovem, passava por algumas aflições e tentando servir ao Senhor, estava triste, deprimido, chateado, dizendo: Deus, eu estou te servindo, Senhor, estou te buscando, estou indo para a tua casa, o Senhor está me chamando para o ministério, né? A gente acha que é pelas obras da gente, irmão, não é pelas obras da gente, é só pela graça. Mas passando uma grande dificuldade, chateado, fui conversar com o pastor. Falei: pastor, está acontecendo isso comigo, por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Ele falou: filho, olha, eu não sei, você não sabe, mas se Deus está batendo, faz o seguinte: vai lá para o seu quarto, deita no chão, ajoelha, levanta a camisa e fala assim: Deus, se o Senhor está batendo, bate, porque eu estou precisando apagar. Eu falei: é mesmo, pastor? Vai lá e faz isso que eu fiz, irmão. Deus, se o Senhor está batendo, bate, porque eu estou precisando apagar. Irmão, a aprovação acabou rapidinho. Rapidinho, passou. Porque o orgulho foi jogado fora. Então, meu irmão, joga essa miséria desse orgulho fora pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Diga: Deus, eu não sou nada mesmo, o Senhor é tudo, Senhor. E aí, você vai crescer. E a grande possibilidade de que o dia da adversidade venha passar. O dia da adversidade é um dia de crescimento. Diga para o seu irmão e fala: cresça. Cresça, em nome de Jesus. Fala: cresça. Cresce, em nome de Jesus. O dia da adversidade é dia real e dia de crescimento. Mas o dia da adversidade é dia de crer. Como eu disse, irmãos, vamos lá? O dia da adversidade é dia de crer. Vamos lá? O dia da adversidade é dia de crer. Olha aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz:
não temerei mal nenhum. Meu irmão, você conhece alguém que não tem medo de nada? Você conhece? Esse cara é mágico, não tem medo de nada. Você conhece alguém dele? Há algum ser humano na terra que não tenha medo de nada? Poucos amados irmãos, depois de uma longa caminhada com Deus, foram se tornando maduros e começaram a perder medo de circunstâncias e de pessoas. Porque sabem que foram comprados, que foram lavados, que foram redimidos, foram transformados, pertencem a Jesus e das mãos de Deus ninguém os pode arrebatar. Ninguém muda o coração de Deus para com Henrique, para com Mário, para com Olho, para com Graça, Maurício, Fábio e até todo mundo que está lá atrás. Dando a Quitéria, dando para trás. Deus não muda o coração dele com vocês. Ele te salvou pela graça. Então esse texto vem dizer para nós, amados irmãos, que o salmista diz: eu não vou temer mal nenhum, não vou temer de nada e nem de ninguém. Esse salmista tem visto a mão de Deus. Ele tem passado por grandes angústias, irmão. E ele já conhece o livramento do Senhor. E à medida que ele vai conhecendo o livramento do Senhor, então ele para de ter medo de circunstâncias. Ele diz em determinado salmo que ainda que se levante contra a minha guerra, Salmo 27, não se atemorizará o meu coração. No Salmo 46 ele diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos. Não há necessidade de temer, meu irmão. Se você tem uma teologia que não está só aqui, desceu para cá, você não precisa ter medo de nada de ninguém. Sabe por quê? Porque o seu Deus está no trono. Ele é soberano. Nada do que acontece na sua vida é por acaso. E esse Deus que é soberano deu o filho dele na cruz do Calvário para morrer no teu lugar, meu irmão. Ele deu o que de melhor tinha por amor de você. Então, se ele é soberano, se ele deu Jesus por amor de você, e se você é salvo, ainda que esteja enfrentando o dia da aflição, não precisa ter medo, não precisa ter os joelhos batendo no outro, não precisa viver angustiado, porque o que está acontecendo com você é exatamente o melhor que podia acontecer com você. Quando você entende que Deus é o soberano do universo, quando você entende, irmão, presta atenção aqui, que Ele é soberano e Ele te ama. Você pode fazer o que Paulo diz lá em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai pensar como o mundo, você não vai entrar na forma, você vai ser mudado na mente pelo Senhor, e você vai entender que ainda que esteja vivendo uma grande tragédia, a vontade de Deus para você, o que está acontecendo é bom, é perfeito, e você vai ter prazer ainda no meio do sofrimento. O dia da adversidade é dia de crer. Irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos inúmeros personagens. Mas hoje na escola dominical, a professora da classe que eu lecionei lembrou um dos exemplos que eu mais amo na história da igreja, que é o exemplo de Martinho Lutero. Martinho Lutero comparece na Dieta, que era o tribunal do imperador do Sacro Império Romano Germânico, descendente de espanhóis e alemães, Carlos V, na cidade de Worms, na Alemanha. Lá está o núncio papal, lá está a autoridade romana e o maior imperador da Europa naqueles dias. E Lutero é levado ali com os seus escritos, nos quais já havia dito que o homem só pode ser justificado pela graça mediante a fé. É somente crendo em Jesus como seu único Senhor e Salvador que Deus bate o martelo e diz: eu te declaro justo. Então lá está Lutero já dizendo que a autoridade da igreja não era a autoridade papal, não é a autoridade de concílios, é a autoridade das Sagradas Escrituras. Está lá o núncio, representante do Papa, o cardeal, está lá meu querido irmão o imperador. E eles perguntam a Lutero naquele dia: Lutero, você renuncia a todos os seus escritos? E ele está correndo literalmente risco de vida, mano. E ele começa a argumentar, e o camarada diz: você não pode argumentar, só responda a pergunta. Você renuncia e nega que é verdade tudo o que escreveu? Lutero passa por um momento de grande angústia. Imagine, meu irmão, se você está diante de Barack Obama, certo? Diante da União de Nações Muçulmanas, de
daquele lá da Rússia, o primeiro-ministro da Rússia, certo? E você então está ali, e aí, nega ou não nega? É mais ou menos isso que está acontecendo. E Lutero, eu preciso de um dia para pensar. E Lutero vai para a cela dele, amados irmãos. E naquela cela de monge ele ora, ele chora, ele clama a Deus. Deus, o Senhor me deixou chegar no vale da sombra da morte. E Lutero era um cara muito espiritual. De repente ele fala: Satanás, eu te repreendo, sai daqui. Eu não tenho parte contigo. Minha vida não te pertence. E naquela noite de grande angústia, Lutero tem uma grande batalha espiritual. No outro dia, está lá direto ao tribunal. Lutero, você nega tudo que escreveu. E Lutero diz assim: a menos que se me convença pelas Sagradas Escrituras, ou por qualquer argumento de razão, eu não posso ir contra a minha consciência. A autoridade que governa sobre a minha vida e sobre a igreja não é a autoridade de papas, não é a autoridade de concílios, porque todos eles têm falhado durante toda a história. A autoridade sobre a minha vida é a palavra de Deus. E que Deus me ajude. Amém? E ali então os alemães que viram aquilo se revolucionaram. O imperador assustado, não sei como prendeu, mas ele tinha garantido salvo-conduto. E quando ele vai voltar para a sua cidade, ele é raptado pelo príncipe Frederico para começar a traduzir a Bíblia. Mas Lutero, diante da morte, disse: eu não vou contra a Escritura, eu não vou contra o meu Senhor, eu não vou contra a razão. Um homem de fé, um homem de coragem. Hoje no Brasil, estão dizendo que mulher tem que beijar na boca de mulher, que homem tem que beijar na boca de homem. Estão falando isso lá no seu trabalho. Você vai ficar caladinho? Como se fosse 007 do céu? Você vai falar: não, tem um gen gay. Que absurdo, coisa mais ridícula. Meu irmão, em nome de Jesus, está na hora de dar a cara para bater nesse país. Está na hora de atuar como quem crê. Está na hora de entender que ainda que nós vivamos dias difíceis, nós temos que de fato entender que nós não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Não tenha medo de perder seu dinheiro não, meu irmão. Para com isso. Se você perder o dinheiro, Deus vai arrumar um jeito de você comer. Tenha medo de perder o emprego não, crente. Deus cuida de você. Não tem cuidado até hoje. Para que esse medão? Para com isso. Não tenha medo não, meu irmão. Se o seu amigo pisou na bola por você, Deus não vai deixar de te amar. E você não deixa de ser mais importante ou menos importante porque alguém te reconheça ou não te reconheça. Para com isso, meu irmão. Entenda que o seu valor está no fato de que você pertence a Cristo Jesus. E entenda que a sua segurança está no fato de que você é de Deus e Deus te ama mais do que ninguém. E vai cuidar de você até o final. Entenda que o seu significado está no fato de viver para servir a Cristo. E a sua vida pertence a Ele. E assim, você pode não temer mal algum, crer e ser feliz, ainda no dia da aflição. O dia da adversidade é um dia de crer. Vamos crer, irmãos? Vamos confiar? Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus levante nesta igreja um povo de fé, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas não dá para evitar o dia da adversidade. Ele é um dia real. Ele é um dia de crescimento. Ele é um dia de crer. Mas o dia da adversidade é um dia de companhia. O dia da adversidade é um dia de companhia. Diga aí para o seu irmão, para mim, fala para ele: boa noite, querido. Está passando a adversidade? Fala para ele. Você, fala aí, você não está sozinho. Diga para ela: você não está sozinha. Jesus disse: eu estarei contigo. Fala, Jesus disse, vamos lá: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O dia da adversidade é dia de companhia, amado irmão. E é dia da melhor companhia. Olha o Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Deus nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa sós. O Senhor é o Deus que te carrega no colo, Felipe. Mesmo no dia da
aflição, no dia da angústia. O Senhor é o Deus que deu Cristo por amor de você. O Senhor é o Deus que te selou com o Espírito Santo. O Senhor é o Deus que está contigo e não abre mão de você até no dia em que você pisar na boca, meu irmão. Oh, meu irmão, o dia da adversidade é um dia de companhia. É um dia de grata companhia, é o dia da melhor companhia. Louvado seja Deus por esse dia, sabe por quê? Porque às vezes no decorrer da vida, você levanta na hora de sair para o trabalho, pula da cama, vai para a universidade, vai para o trabalho, conversa com o colega na hora do almoço, vai para a universidade à noite, chega, deita, leva o menino no médico, leva o menino na escola, faz tarefa, e você vai vivendo a vida, como se Deus não existisse. Aí de repente, adolescente, está aí na galeria. Aquele carinha que você gosta de te dar um fora estelar. Aí você não sente, porque você fala assim, eu sou mais podre do que a podridão, não presta para nada. É nessa hora que você lembra que Jesus existe. Jesus, tem misericórdia de mim. Aí você vai lá. Buscar o Senhor. Oh, meu irmão, o dia da aflição é bom porque ele nos ajuda a discernir a presença da graça na nossa vida. E Ele nos mostra que sem o Senhor nós nada somos e nós nada podemos fazer. O dia da aflição é um dia de companhia. Irmãos, no dia que Jesus ressuscita, há uma expressão de companheirismo que eu fico perplexo com elas. 2 irmãos estão indo muito tristes e deprimidos ainda por causa da morte de Jesus, dirigindo-se de Jerusalém a Emaús, caminhando à tarde até o princípio da noite. E o Senhor ressurreto se põe ao lado deles e começa a conversar. E ele diz, do que vocês estão falando aí no caminho? E aí eles estão tão perplexos com a morte de Jesus que não conseguem reconhecer o Cristo ressuscitado. E eles dizem, você é a única pessoa que esteve em Jerusalém e não soube o que aconteceu com o profeta Jesus de Nazaré esses dias? Nós achávamos que ele ia assumir o reino de Israel, mas ele morreu. É bem verdade que algumas mulheres do nosso grupo de discípulos foram lá no túmulo, disseram que viram um anjo, e o anjo disse que ele vive. E alguns discípulos foram lá e não viram ninguém, mas não viram anjo nenhum. E está difícil acreditar nesse negócio. E de repente Jesus vira e fala, necios e tardos de coração, para entender tudo que Deus colocou na sua palavra, tudo que a Bíblia diz sobre o que o Cristo tinha que padecer e entrar na sua glória, depois de ressuscitado. E começa a pregar para eles, no Pentateuco, nos Salmos, nos Profetas, tudo aquilo que fala da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, mostrando que Ele é o único Salvador. E aqueles homens vão ouvindo, e o fenômeno que vai acontecendo no coração deles, é que o coração deles começa a queimar, começa a esquentar. Eles vão ouvindo a pregação de Jesus, é que o coração está em chamas. E aí então eles chegam lá em Emaús, e aí Jesus vai passando, e diz, não, fica com a gente, companheiro, a pregação está tão boa, Deus te usou tanto. E aí quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, e eles veem que é o Senhor, e o Senhor desaparece naquele momento. E aí eles vão correndo para Jerusalém para contar para todo mundo que Jesus está vivo, mas eles falam um para o outro, porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras. Meu irmão está passando por grande aflição, mas o Rei Jesus está esquentando seu coração nesse momento. Você está passando por grande aflição, mas quando você abre a sua Bíblia, quem fala com você é o Senhor. E se o seu coração esquenta, e se você ouve as Escrituras, entenda bem que o Senhor não te abandonou. Ele é o seu melhor companheiro. Ainda que todos te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Irmãos, pai e mãe nos amam demais. Pais e mães que abandonam seus filhos são desprezados na sociedade. Mas Davi no Salmo 27 diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, me desprezem, o Senhor me acolherá. Deus está contigo, irmão. Deixa de duvidar. Deixa de dar ouvidos ao diabo. O Senhor te ama. Ele deu Jesus na cruz para morrer por amor de você. Você acha que Ele quer acabar com você? Ele te ama. Ele é o seu companheiro. Ele sabe que a maior bênção que você pode receber é comunhão com Ele. E por isso Ele traz a adversidade, para você entender que não pode viver um dia da sua vida sem o Senhor Jesus. O dia da adversidade é o dia de companhia. É um dia da melhor
e da mais doce de todas as companhias. É o dia em que nós percebemos a presença de Jesus. A vontade até de cantar o hino, né? A presença de Jesus, quem sabe cantar lá? Enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. E o hino vai dizer que passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que cobre o meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro. Jesus é presente. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, Senhor, pela adversidade, porque ela nos leva a discernir a tua presença. Mas em último lugar, nessa noite, amados irmãos, o texto da palavra nos diz que o dia da adversidade, além de ser um dia real, o dia da adversidade, tal como os vimos no texto, além de ser o dia do crescimento, o dia da adversidade, além de ser o dia de crer, o dia da adversidade, além de ser o dia da melhor companhia, o dia da adversidade é o dia do consolo. O dia da adversidade é o dia do consolo. O dia, vamos repetir comigo, vamos lá? O dia da adversidade é o dia do consolo. Vamos ler o versículo todo? Os irmãos podem ler? 1, 2, 3. Podem ler. Vamos lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Amado irmão, o dia da adversidade é o dia do consolo. O texto diz que Deus nos consola na adversidade. E aqui, Davi, como pastor de ovelhas, continua na pintura do lindo quadro diante dos nossos olhos. Lembrando-nos que o pastor judeu tem em sua mão, quando cuida de suas ovelhas, 2 instrumentos. Um aqui na nossa tradução é chamado de bordão ou de vara, que é um pequeno pedaço de pau, mais ou menos desse tamanho ou assim, com uma ponta bem fina, pontiagudo, para que quando vem o leão tomar a ovelha, o pastor corra e o fira e o mate. Para que quando o urso vier, mesmo sendo alto, o pastor tome a vara por baixo e acabe com a vida do urso. Para que quando venha o inimigo, o ladrão, roubar a ovelha, o pastor tome a sua vara e a lance de longe, para alvejar o inimigo e a ovelha caia no chão, conseguindo libertar-se do seu algoz. Deus é o Deus que consola defendendo a nossa vida. Deus é o pastor que nos defende do ladrão, que nos defende do inimigo das nossas almas, que nos defende deste mundo, que nos defende de uma vida prostituída, de pecado. O Senhor é a nossa defesa. Ele é o Deus que nos protege, amados irmãos. Ele nos consola através da sua proteção. Ele é um refúgio ao redor de nós. Mas Ele continua nos protegendo, amados irmãos, com outro instrumento, que é o cajado. E eu não sei se você sabe, meu querido irmão, mas ovelha sofre de um problema de visão, né? Se ela é ovelha presbiteriana, ela vai ter presbiopia, tá certo? Mas ovelha é um animal que vê pouco. Ele ouve bem, mas vê pouco. Então, irmão, quando o pastor vai guiando a ovelha, que a ovelha não é igual tocar vaca. Vaca você campeia por trás, né? Quem já foi na roça, quem tinha roça na família, você vai, vai campeando as vacas, vai tocando, vamos, anda. Ovelha não. Ovelha segue o pastor. E como ela vê pouco, o pastor tem que bater no cajado no chão. Pá, 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 pá. E aí quando ele vai bater no cajado no chão, ela vai agradecendo o pastor que está conduzindo a vida dela. Ela segue. Então o cajado serve para guiar. Mas o cajado, irmão, também serve para proteger. Sabe por quê, Lucas? Quando a ovelha vai caindo num despenhadeiro, ela vê pouco, e aí o cajado, você lembra que ele tem uma ponta curvilínea, o pastor pega ali aquela ponta e dá uma pescoçada na ovelha, e ela não cai no despenhadeiro. Né? O cajado protege, livra da morte. Mas o cajado também serve para quebrar a perna da ovelha. Sabe por quê? Porque tem dia que a ovelha fica rebelde.
Ovelha abençoa o pastor lá com a lã, mas tem dia que ela dá um coice violento. Então no dia que ela está rebelde, Deus deu um cajado para o pastor ir lá comigo e cair e fazer assim, quebrar a perna dela. Ela fica mas quando ele quebra a perna dela, ele não larga ela no chão, ele pega ela no colo, traz no peito, carrega, para ela sentir o cheiro de quem alimenta, de quem cuida, para ela não se rebelar mais. Deus é o Deus que te consola, é o Deus que te defende da queda, do pecado, do diabo, do inferno e do mundo. Deus é o Deus que te conduz na caminhada com o seu cajado. E se você estiver caindo no despenhadeiro, Ele vai te resgatar. Mas se você anda na rebelião, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus disciplina a todo filho ao qual Ele ama e açoita todo aquele que recebe o filho. E se for necessário te disciplinar, se prepara, porque vai doer. Mas quando doer, você vai falar, Senhor, me socorre. E aí o Senhor te traz para o peito. Você sente o cheiro da graça, o cheiro da salvação, o cheiro do amor, o cheiro do perdão, o cheiro da compaixão. E você se arrepende, pede perdão, é perdoado, purificado, porque confessa o seu pecado e vai viver de Jesus lá do amado. Não caminhando mais no pecado, mas vivendo com o coração quebrantado e transformado pela graça do Senhor Jesus. O dia da adversidade é dia de consolo. Irmãos, nós lecionamos na classe Servindo ao Senhor com Alegria na escola dominical, onde se estuda um livro de John Piper. E Piper trabalha uma ilustração tremenda. Ele diz que há alegrias na nossa vida que só vêm por causa do sofrimento. Como é que o Daniel, lá na casa dele, Ademildo e o Ari, sabem qual é a alegria da vitória de um câncer? É só porque eles enfrentaram o câncer. Depois do câncer, eles pregam a notícia, estamos curados. Eles ajoelham no chão e choram, Deus, glória ao teu nome. Deus, nós te amamos. Deus, tu és maravilhoso. Há certos tipos de alegria que a gente só experimenta depois do sofrimento. Como é que a mãezinha que vai desesperada para a hora do parto, ai meu Deus do céu, será que eu vou sobreviver? E se a cabeça desse menino for muito grande? E agora, o que eu faço? Ela vai desesperada com a cara de angústia. E aí a Bíblia diz que quando o menino nasce, ela esquece de tudo. Bota o menino no peito dela, ela está com um sorriso que ela nunca teve na vida. Ela é mãe. Tem alegria que só vem depois do sofrimento. Não tem jeito. O filho é assim. Meu irmão, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. A ira do Pai caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquele dia o Pai voltou as costas para o Filho. E Jesus sente existencialmente e espiritualmente na cruz o que nós sofreríamos no inferno. Ele estava em grande angústia e agonia. Mas por que ele está fazendo aquilo? Isaías profetizou para nós, no capítulo 53, versículo 10 e 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque o pecado deles levou sobre si. A alegria de Cristo Jesus em nos conquistar, em nos salvar, só existe porque Ele sofreu na cruz para pagar os nossos pecados. Nós só temos alegria por causa do sofrimento do Senhor. A alegria na nossa vida, talvez as melhores delas, talvez as melhores fragrâncias de alegria que existem, são provadas depois do sofrimento. A flor só exala o seu perfume como nunca depois que ela é esmagada. Quando é esmagada, você sente o seu maravilhoso odor. Talvez você está sendo exprimido e apertado, meu irmão. Mas preste atenção. O choro, ao anoitecer, pode vir o choro. Mas a alegria vem pela manhã. Deus tem consolo para o seu coração. Deus tem consolo para a sua alma. Deus é o Deus que responde às suas orações. Deus não desistiu de você. E Deus não está longe do seu sofrimento.
Seja consolado, irmão. Em nome de Jesus. Pela palavra de Jesus. Ao ouvir essa mensagem preciosa nessa noite, eu quero perguntar como está o seu coração. Algumas vezes, quando já pensei nesse texto, eu dizia: Deus, me ajuda a pregar esse sermão com todo o meu ser. Sabe por quê? Porque eu não sei se vou estar vivo daqui uma hora. Se alguém dissesse para você o seguinte: você vai morrer em 5 dias, o que você faria? E você não vai morrer isso, desesperado, né? Mas se Deus te desse esse conhecimento, você, meu irmão, se fosse sábio, se arrependeria de todos os seus pecados, falaria de Jesus ao mundo inteiro, buscaria a presença de Deus em oração, e seria a pessoa mais cheia do Espírito Santo que eu conheço. Posso te contar uma coisa? Eu não sei se você vai estar vivo daqui a 5 dias. Então, se você não sabe, não tem certeza de Cristo no seu coração, se arrependa hoje da sua vida de pecado. E creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que pagou os teus pecados na cruz. Arrependa-se de seus pecados, peça perdão a Deus e diga: Deus, eu creio que Jesus é o único caminho que leva a Ti. Eu quero recebê-lo em meu coração, quero viver para Ele. A Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faça isso nessa noite. Se você está vivendo o dia da adversidade, talvez seja para te aproximar de Deus. E se você já é crente e tem enfrentado esse dia, que você saiba que Jesus requer de você uma vida mais piedosa, uma vida de mais oração, uma vida de mais leitura das Escrituras, uma vida de mais simplicidade, de mais amor a Deus, de mais amor ao próximo, uma vida na qual você morra para si mesmo e viva para Cristo Jesus. Deus requer de você um relacionamento mais profundo. E por isso te levou para o vale da aflição. Se você estiver lá, diga como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Você pode dizer isso? Feche seus olhos.